Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso encontro. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Hoje nós vamos falar da carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, 7 a 13. Que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho aí da questão cultural, histórica da cidade de Filadélfia, para a gente poder entender um pouco mais o contexto. Conforme eu já falei com os irmãos, muito do que Jesus fala tem a ver com a realidade daquele momento, né, daquela cidade. As cartas são bastante específicas, algumas lições são possíveis de ser avaliadas somente pela questão cultural. Vale lembrar que a gente está distante da Bíblia por alguns obstáculos, dentre eles o obstáculo cultural, o obstáculo linguístico, não é? A língua que foi escrita não é a mesma língua falada hoje, a cultura não é a mesma, a geografia não é a mesma, há uma série de obstáculos. Claro que há um obstáculo ainda maior, que é o obstáculo de ser palavra de Deus, palavra santa de Deus, e nós não somos santos. Daí a maior dificuldade da gente entender a mensagem que nos é dada nas Escrituras. Então a tarefa do intérprete é bastante pesada, bastante difícil, precisa trabalhar muito para poder entender. Não é simplesmente vou ler e tirar as considerações que bem está no seu coração, porque o nosso coração é enganoso, né? Então a gente pode pegar qualquer texto da palavra e começar a viajar com eles, e não é isso que a gente, não é responsável agir dessa forma. A gente tem que procurar estudar um pouco a história, a geografia, para entender um pouco mais os ensinos. Eu vou falar apenas algumas coisas que eu julgo mais importantes. Vocês podem ler o restante ou, se quiser, depois tem indicações de livros aí. Então, alguns dados geográficos, sociais e políticos. O nome Filadélfia significa aquele que ama a seu irmão. São duas palavrinhas gregas, philos, amor, de filéu, amor de amigo, né, de irmão, e adelphos, que é irmão. Então a ideia é amor de irmão. A cidade ela recebe esse nome porque o seu fundador, possivelmente, né, há uma diferença entre alguns historiadores, mas a maioria acredita que Átalo II foi quem fundou a cidade, e ele quis homenagear seu irmão Eumenes, que era governador de Pérgamo. Então ele quis fazer uma homenagem e fundou a cidade colocando o nome de Filadélfia, o amor que ele tinha pelo seu irmão. Alguns acreditam que não, alguns acham que a cidade foi fundada por Ptolomeu Filadelfo, mas são poucos os historiadores que pensam dessa forma. O que é importante para nós? A cidade ficava numa rota principal do Correio Imperial de Roma. Existiam algumas cidades importantes ali por perto, Frígia, Mísia e Lídia. E a estratégia foi fundar essa cidade para levar a cultura helênica para lá. Eu não sei se os irmãos lembram disso,
mas o Império Grego, a grande contribuição do Império Grego com Alexandre o Grande, em pouquíssimo tempo, aliás, ele governou por tão pouco tempo. Basta lembrar que o Alexandre o Grande, talvez um dos maiores imperadores que a face da Terra já pôde ver, não é? Ele morreu, não sei quantos sabem disso, mas ele morreu pela picada de um mosquito, morreu de febre amarela, o grande imperador. Não é? Então vejam só, um mosquitinho pequenininho acabou com um grande império, ele se dividiu pelos seus 4 ou com seus 4 generais. Mas a estratégia de Alexandre o Grande, aliás, um aluno de Aristóteles, era brilhante. Ele queria helenizar o mundo, fazer o mundo conhecido da sua época, um mundo grego, um mundo helênico. E ele fez isso levando toda a cultura grega e as fundações, as cidades que eram conquistadas e as cidades que vinham depois tinham esses propósitos de divulgar a cultura helênica. Vejam Deus trabalhando na história, Deus criando toda essa circunstância para quê? Para que o evangelho fosse conhecido. Quando Jesus vem, está tudo preparado. Ele vem na plenitude do tempo. Existe uma cultura grega, um mundo globalizado sem internet. Olha só, nós vivemos hoje um mundo globalizado, mas eles viveram naquela época um mundo tão globalizado como o nosso, onde todos falavam a mesma língua, todos tinham as mesmas expectativas e todos tinham um desejo por ouvir a verdade. Daí os filósofos saíam pelas praças pregando, o que facilitou muito Jesus e seus discípulos por onde andavam, ensinavam. Havia um interesse pela verdade, um interesse pela palavra, tudo isso criado pelo mundo grego ou pela cultura helênica. E a cidade aqui, ela foi justamente colocada nesse local para divulgar a cultura helênica para as cidades vizinhas. Então, era uma rota do Império, ou rota do Correio Imperial de Roma. Então, eles queriam divulgar, primeiro dos gregos, depois, claro, com os romanos, eles queriam divulgar todas as suas leis, toda a sua cultura. Então, a missão era levar a cultura grega e a língua grega às cidades vizinhas, e ela cumpriu essa missão. No ano 19, por exemplo, a cidade da Lídia, 19 a.C., ela havia esquecido a sua própria língua. Olha só, os lídios não mais falavam sua língua, ninguém sabia praticamente a sua própria língua, todos falavam o grego e também o latim, que era a língua dos romanos. Os romanos já estavam no poder há algum tempo aqui. A região era bastante fértil, havia vulcões extintos na cidade, o que facilita, né, essa questão da fertilidade das plantações. Por exemplo, eles produziam muitas uvas, havia um solo favorável para isso e por isso eram famosos pelas bebidas que produziam. Aliás, os romanos bebiam demais. Uma das causas do Império Romano cair é a bebedeira dos seus soldados. Não é? Então vejam só, eles eram muito briguentos, entre eles muito briguentos, e aí se embriagavam e o negócio desandava muito mais. As cidades produziam boas uvas, bons vinhos, e isso trazia problemas para o próprio Império Romano. No ano 17, foi um ano muito difícil para os habitantes da cidade, porque eles sofreram um terremoto. E esse terremoto durou vários meses, com tremores de terra quase todos os dias. Olha só, não é um terremoto um dia só, mas vários meses com esse terremoto. A população fica muito temerosa, os habitantes começam a viver em cabanas, havia uma insegurança e um desejo de ter uma casa segura. Há uma relação aqui com a carta de Jesus, quando Jesus vai falar do povo de Deus ser coluna de um templo, coluna de habitação de um templo, onde Deus iria habitar de uma forma muito íntima com eles, porque esse era um anseio dos moradores da cidade, né, de ter uma casa segura, um local seguro de habitação, e Jesus vai fazer essa menção aí como uma das bênçãos que ele vai dar para aqueles que permanecessem fiéis. Aí algumas coisas sobre religião, as religiões da época. A cidade era conhecida como uma pequena Atenas, porque tinha muitos templos, vários templos dedicados a diversos deuses. Os judeus, até mesmo os rabinos, depois desse tempo, depois da carta escrita aqui, 100 anos depois, mais ou menos, os rabinos, eles, ao julgar os judeus da cidade, eles entendiam que os judeus estavam completamente impuros, que os judeus estavam contaminados pela cultura pagã. Então os próprios rabinos criticavam os judeus ali de Filadélfia, onde Jesus os chama de mentirosos e sinagoga de Satanás. Então vejam que o judeu estava completamente desviado do temor, da piedade a Deus.
Lá em casa, a Renata com as crianças tem assistido lá a novela Jesus, eu não sei o nome da novela, mas é a novela que passa aí na Record sobre Jesus. E às vezes tem algumas cenas do sumo sacerdote, dos sacerdotes, do sinédrio, e eu estava explicando para eles a questão de que naquele tempo de Jesus, o sacerdócio não era mais da tribo de Levi. Deveria ser. A ordem de Deus sempre foi essa, mas não era mais. Era comprado por alta soma em dinheiro. Era sumo sacerdote ou sacerdote quem tinha muito dinheiro. Então você percebe que a religião judaica ela está muito contaminada já na época de Cristo. O sinédrio se reunir de maneira ilegal, não podia ter reunião à noite. Então foi um julgamento totalmente ilícito e eu acredito que os piedosos do sinédrio não foram convocados para o julgamento de Jesus. Tinha pessoas piedosas ali, como Gamaliel, Nicodemos, e que se tivessem ali, provavelmente eles iriam tentar de alguma forma persuadir as pessoas para não condenar Jesus. Então o processo todo foi muito ruim, porque a religião judaica estava afastada da piedade, do padrão de Deus, por conta de poder, de dinheiro e tantas outras coisas. Então Jesus vai fazer uma crítica muito séria aos judeus, e os próprios judeus fizeram crítica aos judeus da cidade de Filadélfia, anos depois da escrita dessa carta. A igreja, como é que vivia a igreja? A igreja provavelmente fundada por Paulo na sua terceira viagem missionária. Paulo fundou diversas igrejas enquanto esteve lá em Éfeso, mas nem sempre ele foi até essas regiões, né? Algumas igrejas, as pessoas vinham até ele. Então, quando nós falamos assim que Paulo é o fundador, às vezes não diretamente, né? Tem várias igrejas que Paulo não foi o fundador direto, mas as pessoas iam até Éfeso para ouvir Paulo falar. Paulo dava todas as orientações para que eles começassem a igreja nas cidades. Então, uma das cidades provavelmente fundada por Paulo na sua terceira viagem missionária. A cidade, ou a igreja, era conhecida como uma igreja cristocêntrica. Jesus vai usar nessa carta 17 pronomes pessoais, falando dele próprio. Então é interessante isso, né? Aliás, essa semana me passaram a letra de um cântico, e eu até compartilhei com o Ricardo, com o pastor Fábio, e falei para os jovens, não dá para cantar isso aqui, porque só fala da gente. Isso não é louvor a Deus, né? É toda hora colocando eu, e não é isso. A gente tem que parar para pensar naquilo que a gente está cantando. O culto é para Deus e não para falar da gente. Não é? E aqui é o contrário, Jesus está falando dele, porque tudo é para ele. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito viria a existir. Então tudo é para a glória de Cristo, e a gente tem que tirar o nosso eu de lado. Nós somos apenas servos inúteis, diz a Bíblia. Não é? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar como adorador. Pela graça nós podemos adorar a Deus e não porque temos algum direito, né? Temos algum acesso como se nós mesmos pudéssemos ter. Né? Ou que Deus ouviu algo bom em nós, para que nós tivéssemos todos esses benefícios. Não é verdade. Então a igreja aqui parece ser bem cristocêntrica, conforme Jesus mesmo trata a igreja. Então alguns detalhes apenas para a gente poder entender a situação aí cultural, geográfica e religiosa daquele tempo. E aí a gente vai para o texto bíblico. Nós estamos lendo, quem chegou agora, Apocalipse 3, versos 7 a 13, a carta à igreja de Filadélfia, ok? Estamos terminando as cartas. Na próxima semana, se Deus permitir, vamos falar de Laodiceia, que é a mais pesada de todas, a carta mais pesada. Então agora, verso de número 7, a gente vai para a nossa apostila aqui, tá? E aí eu vou ler, conforme está no texto aí da apostila. E ao anjo da igreja, em Filadélfia, escreve: estas são as palavras do santo, do verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Então alguém que tem só, né, sem pegar os detalhes aqui, é nítido perceber a autoridade e o poder que está sobre Jesus. Aquilo que ele falou é sério, né? Antes de partir, todo o poder e autoridade foi me dada. Entendam todo como tudo mesmo. Todo o poder e autoridade é dele. Foi dada a ele. Aquilo que ele faz é determinante. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tá? E isso fica muito claro logo nesse primeiro verso. Ele vai se dirigir aos líderes da igreja, ao anjo da igreja em Filadélfia. E aí o texto vai dizer assim: essas são as palavras do santo e do verdadeiro.
há dois usos aqui, o uso dos artigos definidos para enfatizar. Não é apenas um santo, não é apenas um verdadeiro, mas é o santo. A própria santidade, né? Ele é o santo, ele é totalmente santo, ele é totalmente diferente da gente. Ele tem a essência dele toda santa. Não é? Nós não temos, nós temos a essência do mal, do pecado, ele não tem. E ele é verdadeiro, e não só verdadeiro, segundo o apóstolo João, Jesus é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Interessante aqui algumas coisas que a gente pode perceber, né? Primeiro, que se ele é santo, a ênfase bíblica é que nós também sejamos santos. E aí há uma certa frustração no meu coração, e eu creio que no seu também. Porque nem sempre a gente consegue ser, né? Nem sempre. A gente luta para viver em santidade, mas nem sempre a gente consegue. Só que esse tem que ser o alvo, esse é o objetivo. E nós temos que lutar para isso. Quando não há no nosso coração o desejo de ser santo, aí o negócio está complicado. Quando o pecado, né, é aceito de uma forma, todo mundo faz, então eu posso fazer. Não é? O crente não pode pensar dessa forma. Se ele pensa assim, é sinal de que não houve uma mudança no seu coração. E se não houve, quem sabe não tem a graça de Deus agindo. Eu já citei algumas vezes aqui, eu gosto muito de uma citação do Paul Washer, quando ele diz assim: as pessoas desejam céu, mas o céu que elas desejam não existe. É mentira. E aí ele começa a explicar, né? Porque as pessoas querem que seja feita a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Só que céu é lugar somente da vontade de Deus. Então você não vai encontrar céu do jeito que você quer. Céu não é lugar da sua vontade. Não é lugar para satisfazer os seus anseios, os seus desejos. É lugar da vontade de Deus. Só que nós somos tão antropocêntricos, tão centrados em nós mesmos, somos fruto de um iluminismo que tirou Deus de um centro e colocou o homem como se ele fosse o centro, a razão de todas as coisas. E se você pensa assim, você vai se decepcionar, porque não tem céu para você. Não existe esse céu desse jeito. Não é? Aí você vai chegar lá no céu e vai ficar frustrado. E se tem frustração, não é céu. Não é? Então, a argumentação de Porsche é interessante, porque ele diz assim: se você não tem o desejo, pelo menos, das coisas de Deus, então é sinal de que a graça de Deus não invadiu o seu coração. Não transformou seus desejos. Não é? Agora, se você deseja e não consegue, é uma outra história, né? Nem sempre a gente vai conseguir. Mas pelo menos tem que ter essa luta, essa guerra, esse desejo sempre constante de vigiar, aliás, de buscar aí os recursos de Deus para viver em santidade. Então a ideia de santidade, Deus é santo, a gente também precisa ser santo. E a ideia da verdade aqui, ele é o verdadeiro. E aqui há um paralelismo interessante. Lembram que é um judeu escrevendo, e ele escreve usando recursos literários do próprio judaísmo. Ele está fazendo um paralelismo com o verso 9, o qual está chamando o judeu de mentiroso. Alguns judeus de mentirosos, né? Os quais chamam a si mesmos de judeus e não são, mas mentem. Assim como vocês têm os judeus aí que mentem, eu sou o verdadeiro. Ele se apresenta de uma forma totalmente contrária àqueles que eram da religião oficial ou da religião judaica a oficial dos judeus, né? Então, olha só, ele é o santo, ele é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Essa é uma referência de Isaías 22, e é interessante porque o rei Ezequias, ele possuía um administrador chamado Eliaquim. E Isaías coloca ele aqui no capítulo 22 como um tipo de Cristo. Há uma semelhança ali do capítulo 22 com Isaías 6:9. Lembram lá das características de Cristo? O Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Há muita semelhança, há um paralelismo entre esses dois textos, porque Eliaquim, ele estava representando o que Cristo faria, o que Cristo teria. Todo o poder e autoridade que Cristo teria. O que o texto está dizendo é que Eliaquim tinha chaves do reino. As pessoas só iam até o rei se ele permitisse, se ele desse essa autoridade. Simbolizando que nós só podemos chegar a Deus por meio de quem? Por meio de Cristo, não é? Por meio do Senhor Jesus. Então ele tem a chave de Davi, ele tem toda a autoridade, aquilo que ele abrir ninguém pode fechar, aquilo que ele fechar ninguém pode abrir. Autoridade esta passada por Cristo em uma proporção, claro, bem menor, passada por Cristo à igreja, quando se reúne em conselho num contexto de disciplina. Lembram lá daquele texto
de Mateus 18, e as pessoas aplicam demais a reunião de oração, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está totalmente fora de contexto. A reunião ali é de conselho para disciplinar. Não é reunião de oração. É verdade, eu posso aplicar a qualquer reunião do povo de Deus, mesmo reunião de oração. Essa é uma verdade bíblica. Deus está presente onde o seu povo está, não é? Mas o texto ali enfatiza a autoridade de um conselho quando, claro, né, julga de maneira reta, de maneira bíblica correta, e aquilo que Deus faz, né? Por isso que a importância da submissão à autoridade. Infelizmente, há pessoas disciplinadas que não querem se submeter à autoridade. E a palavra de Deus é séria. Aquilo que a igreja fechar na terra vai ter problemas. Enquanto não se arrepender, existe uma determinação. É verdade, não é aquela ideia dos romanos de que se a igreja excluir alguém, a pessoa nunca mais vai para o céu, né? Os romanos têm essa visão, essa doutrina. A igreja tem autoridade de impedir que alguém vá para o céu, não é essa a ideia. Mas Deus concede a autoridade para a igreja porque Cristo tem toda essa autoridade e Ele diz que aquilo que for resolvido no nome dEle, Ele vai concordar ou discordar, claro, aquilo que a igreja decidir. Então, a ideia de autoridade, de poder. Jesus está falando, igreja, eu tenho todo o poder e autoridade, não se preocupem com nada, eu estou no controle de todas as coisas, é uma palavra bastante consoladora. O que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abre. Né? Então, Jesus tem as chaves de todas as coisas e ele vai falar de uma porta aberta. Lembram que o verso seguinte fala de uma porta aberta. E por que está aberta? Porque ele tem a chave. Ele está permitindo que a igreja tenha as portas abertas. E a ideia aqui, é claro, de pregação do evangelho, de serviço no reino. E aí vamos para o verso de número 8, que vai falar um pouco sobre isso. Conheça as tuas obras, eis que diante de você eu dei uma porta aberta. Os dois verbos, as duas expressões aqui, tanto o verbo dar quanto a porta estar aberta, elas estão num tempo verbal que a gente chama de perfeito, não tem tradução para o nosso português. É algo que aconteceu no passado e que tem resultados para sempre. Ou por longo tempo, até que mude alguma coisa aqui. Mas no caso aqui, Jesus está dizendo, olha, eu dei a vocês, eu abri uma porta a vocês e ela continua aberta. Ela tem resultados para isso. Né? Então a igreja precisava estar atenta a essa questão. Tá? A porta está aberta, a qual ninguém pode fechar. E aqui a referência é muito clara. Assim como a cidade tinha uma missão de levar a cultura helênica, a missão da igreja é levar a cultura cristã, ou a contracultura, conforme o livro de John Stott, O Sermão do Monte. Nós, como crentes, estamos na contracultura. Nós navegamos o contrário da maré, não é? do rio. Aliás, no seu último livro, Discípulo Radical, num dos seus últimos livros, John Stott diz que só nada conforme a corrente peixes mortos. Peixe vivo não nada conforme a corrente. Ele nada na contrário à corrente. A igreja tem que buscar a vida em Deus para nadar contra a corrente. Se o mundo faz, a igreja não pode se acomodar e falar, eu vou fazer também. Eu vou me acomodar àquilo que o mundo faz. É o contrário. Nós não estamos aqui para levar a cultura ou para concordar com a cultura desse mundo, mas nós levamos a cultura bíblica, o evangelho da transformação, da redenção no Senhor. Então a porta está aberta e ninguém pode fechar a não ser Cristo. Cristo tem autoridade para fazer a igreja ir ao mundo e impactar o mundo, mesmo que ela seja perseguida, mesmo que ela tenha que morrer pela causa, mas ela vai cumprir a obra de Deus, porque a porta está aberta. E aí o texto diz, pois você tem pouco poder em si mesmo. O judeu era muito poderoso naquele tempo, naquela igreja, naquela cidade, não é? O judeu era muito poderoso, eles não tinham esse poder da sociedade, no entanto, eles guardaram a palavra de Jesus. Né? Ele diz, guardou a minha palavra e não negou o meu nome, porque foste fiel, não é? Nesse caso, eles foram fiéis, então Jesus estaria com eles, fortalecendo e permitindo que eles fizessem uma grande obra na vida da cidade toda. Então, a missão nossa como igreja, aliás, John Stott, no seu livro, quando ele analisa essa questão das cartas às igrejas, ele diz isso, que nós entramos em Cristo por uma porta,
né, um caminho estreito, uma porta estreita. Eu achei muito interessante a forma como ele coloca, porque ele coloca a porta estreita como uma porta muito baixinha que você tem que se curvar para passar. Tira todo o seu ego, né? Um simbolismo apenas. Você tira todo o seu ego e não vai de nariz empinado achando que você tem o direito de entrar por essa porta. Você se curva, você se humilha e você entra pela porta que é Cristo. E a partir dali você tem a porta do serviço, do trabalhar para o Senhor. Então a ideia do texto é que eles tinham que trabalhar, eles tinham que servir ao Senhor, sendo fiéis a Deus acima de tudo. Verso de número 9. Eis que dou os da sinagoga de Satanás, os que chamam a si mesmos de judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir a você e se prostrar diante dos seus pés e saber que eu te amei. É muito interessante aqui algumas expressões, né? Ele chama de uma forma, Jesus está chamando aqui a sinagoga de Satanás, não sinagoga de Deus. Não é uma sinagoga onde encontra-se a piedade, pessoas tementes a Deus, mas pessoas mentirosas, maldosas. E basta a gente lembrar que quando o templo foi destruído no ano 70, e nós estamos aqui no ano 90, 94, 95, a partir da destruição do templo, os cristãos convertidos não mais podiam pertencer, cristãos judeus convertidos, não mais podiam participar da sinagoga. Eles fecharam a sinagoga para os cristãos. Existiam cristãos que eram judeus e que queriam continuar. Enquanto o templo estava construído, eles faziam as suas reuniões no templo, mesmo sendo cristãos. Nós vemos os discípulos fazendo isso, indo ao templo para a hora da oração, indo ao templo para as reuniões de estudo, e faziam também nas sinagogas. A partir da destruição do templo, os judeus proibiram os cristãos de entrar ali, os cristãos judeus. Então, Deus está dizendo, olha, eles são judeus coisa nenhuma, eles são sinagoga de Satanás, eles são mentirosos, o pai da mentira é o diabo, ele está chamando de filhos do diabo. Olha só que palavra duríssima. E aí eu fico olhando para esse texto, e fala assim, como é que pode alguém hoje pegar esse texto aqui e de alguma forma acreditar num reino do judeu futuro? Dizer que o povo de Deus é o povo judeu. Lembram da linha escatológica que a gente vai ver lá no capítulo 20? Existe uma linha escatológica do dispensacionalismo que defende isso. O povo de Deus não é igreja é acidente, igreja é apenas um momento. Vai chegar o tempo em que Jerusalém vai ser reconstruída, o templo vai ser reconstruído, como se Israel fosse alguma coisa melhor do que a igreja. E olha só, Jesus está dizendo o contrário. Eis que farei vir a você, esses mesmos judeus, e eles vão se prostrar diante dos seus pés e saber que eu te amei. Ele está falando isso para a igreja. Aliás, há pessoas e até bíblias comentadas que, se você olhar para alguns textos do Antigo Testamento, o texto está dizendo assim, que os gentios iriam se curvar diante dos judeus e reconhecer o amor de Deus pelo judeu. E Jesus está fazendo o contrário aqui. Talvez já sabendo que havia pessoas, né, que interpretaram de maneira errada, porque o Israel do Novo Testamento é o mesmo povo de Deus do Antigo Testamento. O jeito de salvação era igual. Nunca foi pela lei, sempre foi por Cristo, sempre foi pela fé. No Cristo que viria, Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Então, o jeito de entrar no reino era o mesmo. Nós cremos no Cristo que veio, eles acreditavam no Cristo que viria, no Messias que viria. E o texto deixa muito claro aqui o amor que Deus tem pela igreja. Então não fiquem criando expectativa, né? Aliás, algumas pessoas entraram numa discussão boba. Tem que mudar mesmo, né? O governo tem que mudar mesmo lá o centro de tudo lá para Jerusalém, porque Jerusalém é o centro do mundo. É coisa nenhuma. Nós temos que olhar para Jerusalém celestial. Essa Jerusalém já foi. Jesus se cumpriu. Aliás, tudo isso já se cumpriu na pessoa de Cristo. Eu não tenho mais que me apegar a ideias que não são bíblicas. Né? São apenas ideias que o judeu gosta muito, gosta de ser exclusividade, mas ele não é mais povo de Deus. Todo aquele que não tem Jesus está em inimizade com Deus e não é povo de Deus. Só é povo de Deus aquele que está em Cristo. Paulo deixa isso claro em Gálatas, e nós temos outros textos da palavra de Deus que vão falar a mesma coisa. Verso número 10. Pois guardou a minha palavra. Por que Jesus iria honrar a igreja, os crentes fiéis na igreja? E aí ele dá razão, verso 10. Pois guardou a minha palavra de perseverança,
E eu te guardarei do período de provação, o que está para vir sobre todos os que habitam no mundo todo, para provar os que estão morando sobre a terra. O texto é bastante difícil, existem várias questões complicadas aqui para entender, como por exemplo, pois guardou a minha palavra. Ele está se referindo a que palavra? A palavra de Deus, ele está se referindo a uma ordem, né? Vocês guardaram as ordens de Deus, ou ele está se referindo à própria perseverança de Jesus. É muito difícil saber o que ele está falando aqui, né? A ideia mesmo é apontando para a obra de Cristo, para a perseverança de Cristo. Eles estavam em Cristo, confiados na obra do Senhor e guardados por isso, não é? A ideia que mais prevalece é essa. E aí o texto diz: e eu te guardarei do período de provação. Provação, qual é essa provação? Não é? Provação que está para vir sobre todos os que habitam no mundo. Existem vários problemas aqui para a gente resolver, e eu aconselho, se você quiser saber com detalhes, aqui na nossa sala de estudo, né, você pode combinar um horário, ou comigo, ou com a Nadira, ou com o Rafael, a gente dá um jeito de abrir para você. Nós temos comentários importantes. Aliás, os melhores comentários de Apocalipse nós temos, o do William Hendrickson e do Simon Kistemaker. Está aqui na nossa sala de estudo, tem boa discussão aqui para você chegar a um consenso do que o texto realmente está dizendo. Tá? Eu vou falar apenas um resumão. Na nota de rodapé eu faço algumas citações rápidas aqui, você pode ler também em casa. Mas a ideia ou a dificuldade é a seguinte: a palavra habitantes do mundo todo, ela traz um significado interessante, como um mundo é para o mundo inteiro ou é para o mundo conhecido? Vejam as dificuldades, né? Uma outra dificuldade, morando sobre a terra, habitantes da terra, no livro do Apocalipse, refere aos ímpios, aos idólatras. Então nós temos várias dificuldades nesse verso, é muito complicado de se entender, e eu vou falar aquilo que eu compreendo do texto. Que eles guardaram a palavra de Cristo, a palavra de perseverança de Cristo, ou seja, toda a obra de Cristo, eles estavam firmados nessa obra, guardados por essa obra, da perseverança dele, não da nossa perseverança, ok? Da minha palavra, ou palavra de minha perseverança, é o que ele está dizendo. Eu te guardarei do período de provação que está para vir sobre todos. E a palavra aqui, provação, ela é interessante porque ela pode ser traduzida como tentação. É a mesma palavra grega para provação e tentação. No entanto, a gente traduz como provação porque ela está partindo de Deus. Ok? Sempre quando parte de Deus é prova, não é tentação. Quando parte do inimigo não é prova, é tentação. Tá? Deus prova, mas Deus a ninguém tenta, Tiago diz. A tentação tem a ver com destruição. O inimigo, o nosso tentador, ele quer nos destruir. Por isso que ele tenta a gente, não é? Jesus ou Deus, quando ele permite uma prova, ou ele mesmo envia uma prova, prova tem a ideia de aprovação. Nós não gostamos, ou muitos não gostam de provas, né? Mas a prova tem esse propósito. Eu preciso prestar um vestibular para cursar uma universidade. Né? Se eu passar no vestibular, aí sim eu estou aprovado para começar o curso. Então a prova, ela sempre tem um lado positivo, para a gente tirar proveito, para a gente aprender algumas coisas, para a gente se preparar para algum momento. E o texto está dizendo aqui então, que eles teriam um momento de provação, que o próprio Cristo iria permitir ou causar, e que não dá para a gente falar que não tem a ver com a grande tribulação. Então o texto, eu não estou dizendo que a teoria milenista é a única certa, tá? Talvez alguns não vão compreender o que eu estou dizendo, porque a gente não chegou lá ainda a falar das teorias. Mas quem já viu o curso de doutrina que a gente deu há tempos atrás, vai compreender. O texto vai muito pela linha milenista. Eu não estou dizendo que ela é a única certa. Mas aqui é muito claro que há questões do amilenismo que estão claras nesse texto. A igreja ela não vai deixar de passar pela grande provação. A igreja também sofre as provações, a grande tribulação que está para vir. A questão do livro do Apocalipse não é que a igreja deixa de passar pelo sofrimento, mas que Deus preserva e tira a igreja no sofrimento. Esse é o contexto bíblico. A igreja é guardada na tribulação, na provação. Então, mas é um texto muito complicado, esse verso 10 realmente é muito difícil, você pode, se quiser estudar,
Tem a nossa sala aí, tem outros recursos que você pode estudar um pouco mais para entender do que Jesus está falando. Ele está falando do juízo final, ele está falando de um sofrimento para aquele momento, ele está falando de um mundo todo como um universo inteiro no juízo final, ou ele está falando do mundo localizado ou a cidade de Filadélfia. Vejam que são várias questões que não são respondidas de maneira muito fácil. A gente precisa fazer todo um levantamento para chegar a uma conclusão que ainda assim é discutível, né? É algo difícil de compreender. E aí o verso de número 11. O texto diz assim: eu venho sem demora. E aí a palavra usada aqui é interessante, eu já falei com os irmãos, é a palavra usada para táxi. Tá? Se fosse hoje, né, talvez as pessoas falavam, táxi demora muito, eu vou de Uber. Né? Mas a ideia, a palavra táxi é não demorar. Né? Jesus ele está vindo. Aliás, o verbo usado aqui que ele vem, ele está vindo, é no presente. Não é que ele vai vir, ele está vindo. Tá? Ele já está vindo, ou seja, as coisas estão cumprindo o plano de Deus. A história não é cíclica, ela não está parada ou voltando em alguns períodos, mas ela está seguindo o rito que Deus mesmo determinou lá na eternidade. Né? E ele está vindo para ser coroado em glória e tudo mais. Então, ele vem sem demora, ele vem rápido, vem de táxi, né, a palavra usada aqui no grego. E aí ele fala assim, ó, a exortação: sustenta o que você tem, para que ninguém pegue a sua coroa. Lembram que para Esmirna ele diz, ó, se você for fiel, eu vou te dar uma coroa. Aqui a igreja já teria uma coroa. E ó, fica firme para que ninguém tire de você, para que ninguém pegue a sua coroa. E aí o verso 12. Ao vencedor farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e nunca sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu da parte do meu Deus, do meu Deus e meu, o novo, ou o nome novo, escreverei. As expressões aqui, colunas do santuário do meu Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, todas elas têm a ver com intimidade. Haverá um tempo de uma intimidade tremenda de Deus conosco, da gente com Deus. É uma íntima comunhão. A ideia, a ênfase do texto traz essa ideia. E que ninguém vai destruir, porque a cidade foi destruída por terremoto que durou meses e dias de terremoto. Mas nós seremos, né, ou a igreja ali seria como uma coluna, onde ninguém destrói essa construção, porque ela está firmada em Deus, no nome de Deus, na cidade de Deus, ou seja, na comunhão, na intimidade com Deus. Em outras palavras, se a gente tiver uma vida íntima com o Senhor, né, o inimigo não pode nada contra nós. É aquilo que eu lembro do livro do Carson, um chamado à reforma, não lembro agora o final do livro, mas ele demonstra isso de uma maneira muito clara. O que mais a igreja precisa hoje é intimidade com Deus. E o que Deus espera de nós como igreja é que a gente se fortaleça nele, no nome dele, não no nosso nome, não na nossa força, não nos recursos que temos, mas em Deus, no poder dele, no nome dele, na cidade que ele tem para nós, a cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. A ideia do meu nome, isso é muito forte em Apocalipse, é uma marca no crente. Nós não levamos mais o nosso nome. Aliás, eu estava conversando com algumas pessoas esses dias para falar justamente sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente se porta, né? Como a gente se comporta pelos meios sociais, pelas redes sociais. Porque às vezes a gente posta uma foto ou uma palavra, só que a gente não está mais levando o nosso nome. Não é aquela ideia de que ninguém tem a ver com a minha vida, eu vou fazer o que eu quero, vou postar o que eu quero. Você tem implicações disso. Você tem que tomar cuidado com isso, porque agora não é mais o seu nome. Você está levando o nome de uma igreja, por exemplo. Ainda mais se você colocar lá no Facebook que você é membro da Igreja Presbiteriana de São Caetano, né? Você vai publicar algumas coisas, fique esperto, porque senão, né, poxa, vai estar lá. Membro da Igreja Presbiteriana e fazendo um negócio desse? Ou, né, falando uma coisa assim que não devia falar? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas não estou nem só preocupado com o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de São Caetano. Estou preocupado com o reino de Deus. Nós temos que tomar cuidado porque nós somos conhecidos como filhos de Deus. E nós temos que nos comportar como tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou me referindo porque é fácil demais. Eu mesmo já fiz isso
Hoje eu quase não entro, mas quando eu entrava, eu já entrei em umas brigas bobas em rede social, de discordância, você começa a discutir. A pior besteira é ficar discutindo na rede social, discute em particular. Porque o reino, o mundo inteiro está vendo. E todos estão prontos para pegar uma falha de um crente. O incrédulo pode falhar à vontade, mas o crente falhou, pronto, né? O crente postou um negócio que não devia, o crente escreveu algo que não devia. Aí o prejuízo não é para nós, né? A gente acaba levando o nome de Cristo e a gente tem que tomar todo cuidado. Existe uma marca em nós. Nós somos conhecidos por essa marca, que é o nome de Deus em nós. E a gente tem que viver como tal, ser diferente do que os outros, né, da forma como os outros vivem. E aí o verso número 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, conforme todos os textos dão. E aí vamos rapidamente, nosso tempo já está acabando aqui, a gente vai rapidamente para um resumo do ensino e vamos para aquilo que mais importa para a gente, que é a aplicação para a nossa vida. Então, o que o texto ensina para a gente no verso 7? Que Jesus é Deus e por isso ele é santo, verdadeiro, ele é o Messias poderoso e tão esperado. Ele é aquele que tem poder. Todo aquele poder que era esperado pelos profetas, ele tem. Ele é o cumprimento de toda a lei e os profetas. Então, em Cristo há toda a plenitude de Deus. Paulo diz isso aos Colossenses, está nele toda a plenitude da divindade, nele nós somos perfeitos, completos, eu tenho tudo em Cristo. Daí a minha dificuldade de entender que algum dom, alguma manifestação possa ser edificante. Porque no meu modo de entender, o único que pode nos edificar, nos completar é Cristo. Cristo é tudo que eu preciso, é como Davi diz lá no Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Essa é a ênfase de Davi. Se eu tenho Deus como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de dons, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de mais nada. Eu preciso dele. Se eu tenho ele, aliás, Salmo 63, ele fala da mesma forma, né? Ele está lá num deserto, em vez de pedir água, ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus é muito melhor do que uma água no deserto, você imagina. Davi morrendo de sede, ele fala, não, eu não preciso de água, eu preciso da água da vida, eu preciso de Deus. Preciso da graça do Senhor. Então é isso, dessa forma que o verso 7 nos apresenta Cristo. Aí um elogio para a igreja, dos versos 8 a 10. A igreja era missionária, com pouco poder diante dos homens, mas poderosa diante de Deus. A igreja era fiel à palavra de Deus e o testemunho de Cristo. A igreja era amada por Jesus. A igreja soube perseverar diante das tribulações. A crítica, nenhuma crítica. Advertência, a vinda de Jesus é certa. Ele está vindo, né? Ele está vindo rápido. Talvez você ache que demore, mas Hebreus diz que não tarda e nem falha, né? Não tardará, vem na hora certa. Deus não tarda. Ele nunca chega atrasado, ele vem na hora certa para cumprir os seus propósitos. E aí, a exortação, ouvir a voz do Espírito, a promessa, versos 10 e 12, será conservada diante da provação e estará diante de Deus e vai pertencer ao Senhor para sempre. Nós somos do Senhor, nós receberemos Ele de uma forma plena na nossa vida. É essa a ideia, um resuminho aí da carta. E aí, o que a gente tira de lição para nós? Como missão da igreja. A nossa missão é pregar as boas novas de salvação, que deve ser a primeira motivação. O amor ao incrédulo? Não. Há um erro nosso de achar assim, eu vou pregar o evangelho por amor. Está errado. Eu vou pregar o evangelho, em primeiro lugar, não é por amor. Eu vou pregar o evangelho para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Essa era a motivação no coração dos discípulos. Por isso que eles não passavam um dia sem falar de Jesus para alguém. E esse deve ser o nosso propósito, não é? Viver para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido e glorificado. Depois a gente pode colocar outras motivações, até o amor ao próximo. Mas em primeiro lugar, não é o amor ao próximo, é a glória de Deus. Eu quero que mais pessoas glorifiquem o nome dele. Porque é para isso que nós existimos, para a glória do nome dele. A segunda a questão da missão, o segundo princípio, pode ser o amor ao próximo, né? A fim de que seja salvo por Cristo. E aí não basta ser uma igreja que guarda a palavra, no verso 8. É preciso proclamar a palavra. Lembram, o livro de Josué, ele é muito interessante quando você faz um paralelo com Juízes. Os temas dos livros são bem interessantes. Porque o tema do livro de Josué, se você puder dar uma palavra só, seria vitória.
O tema do livro de Juízes, em uma palavra só, seria derrota. E qual que é o segredo? Por que Juízes era derrota? Por que Josué era vitória? O texto é muito claro logo no comecinho. No livro de Juízes, uma geração veio depois da morte de Josué que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Só errou, só pecou. E Deus tinha que levantar juízes para livrar, e aí pecava de novo, e se esquecia do Senhor. A palavra dada a Josué, quando Deus chega para Josué e fala, agora é você que vai liderar o meu povo para entrar na terra prometida, e ele diz o quê? Não temas porque eu sou contigo, lembram disso? Lá em Josué, 1º capítulo, dos versos 6 a 9, ele vai dizer assim, você tem que meditar na palavra, você tem que pregar a palavra, você tem que viver a palavra. Se ele fizesse essas 3 coisas, ele não precisava temer, Deus seria com eles e eles seriam vitoriosos. E a palavra hebraica para meditar ali é lembrar sempre, trazer à mente, é ruminar a palavra de Deus. Coisa que a gente nem sempre faz. A gente vem à igreja e de repente o sermão de domingo, na segunda-feira a gente não lembra mais. Não é? Passa a quarta-feira, aí que não lembro mesmo. Porque está faltando esse lembrete, trazer de volta as escrituras à mente. Por que Deus me trouxe à igreja? O que ele quis falar comigo? Não é? É algo que, e claro, colocar em prática no nosso dia a dia. Então, o que o texto ensina é que não é só preciso guardar a palavra, isso é importante. Mas não é só guardar, é compartilhar, é anunciar essa palavra. É ser missionário, era isso que Deus esperava dessa igreja. E aí eu vou citar aqui em aspas o reverendo Hernandes, isso mesmo. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Por que a Europa deixou de ser protestante? Porque parou de evangelizar. A Inglaterra toda presbiteriana, a Holanda toda calvinista, e aí? Deixou de ser por quê? Porque parou de pregar o evangelho. Quando a gente para de viver e pregar o evangelho, a gente morre como igreja. Então eu não sei o que vai acontecer com a igreja brasileira daqui a 100, 200, 500 anos. Mas o que eu sei é, se nós pararmos de pregar e de viver o evangelho, não mais vai existir igreja evangélica verdadeira aqui no nosso país. Aliás, já está difícil de achar uma que seja genuinamente evangélica, né? A obra pertence ao Senhor, e é Ele quem abre e fecha as portas. A gente vai nessa autoridade, não é nossa autoridade, é a de Cristo. Eu só consigo pregar o evangelho, eu só consigo anunciar, porque Cristo vai com a gente. Ele abre as portas, Ele fecha as portas, Ele cria oportunidades e orienta, né? Segundo o apóstolo Paulo a Timóteo, nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, ter oportunidade ou não, quer seja oportuno ou não, criando oportunidades ou sem oportunidades, nós temos que anunciar a Cristo. Conservar as boas qualidades, afinal aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, é a exortação de 1 Coríntios 10. A igreja preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por um evangelho centrado no homem, não em Deus. De novo, uma citação aqui do pastor Hernandes. Manter uma boa comunhão com Deus, ouvir a voz do Espírito e se preparar para a sua volta. E aí confiança e gratidão é a nossa última lição aqui do estudo. Jesus é Deus poderoso, o Messias esperado, né? Nós temos nele o cumprimento de todas as promessas de Deus. Eu posso confiar nesse Deus tão maravilhoso e tão poderoso que eu tenho. Ele ama, Deus ama a sua igreja. Nós somos amados de Deus, é isso que ele está dizendo, né? Eu vou colocar eles ao redor e eles vão perceber o quanto eu os amo. É uma palavra muito bonita de Jesus sobre a sua igreja. A igreja é forte diante de Deus. E de novo eu vou citar em aspas aqui o pastor Hernandes. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena. Talvez por ser formada por crentes pobres e escravos, igreja daquele tempo, né? Talvez por não ter influência política e social na cidade, como tinham os judeus. Mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes tinha o nome e fama, mas não vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. Olha que elogio maravilhoso para a igreja e que faz a gente se envergonhar, né? Será que a gente tem essa vida, esse poder de Cristo? Aliás, isso me faz lembrar do livro Avivamento, de Martin Lloyd-Jones.
quando ele faz a exortação magnífica. Ele pregou esse sermão em 1959, comemorando 100 anos do segundo grande reavivamento. E o texto que ele prega é aquele texto logo após a transfiguração, quando Jesus está voltando com Pedro, Tiago e João, e aí o pai aflito vai até Jesus e fala: Senhor, expulsa o demônio do meu filho, os seus discípulos não conseguiram. E aí Jesus diz: essa caça sai com oração e jejum. Lembram desse texto? Em Martin Lloyd-Jones, ele diz a seguinte exortação: esse é o quadro da igreja hoje, uma igreja que não tem poder, porque não está vivendo a vida e o poder de Cristo. E eu não estou falando de um pregador pentecostal, eu estou falando de talvez um dos mais conservadores de todos os tempos, um dos mais reformados pregadores de todos os tempos, mas um homem com um equilíbrio, com uma vida íntima com Deus, e que tinha essa percepção: a igreja hoje perdeu o poder de Deus para executar a obra, porque talvez está se distraindo com coisas que não deveriam, né? Talvez com fama, com posses, com dinheiro, com tantas coisas, mas não com o verdadeiro poder de Deus. A igreja passa pela provação, mas obtém a proteção e a vitória de Deus. A certeza da nossa salvação é o nosso maior tesouro. A igreja era formada por pobres e escravos, no entanto tinha um grande tesouro da parte de Deus. Temos uma bênção, preparada para nós, que é a habitação com Deus por toda a eternidade. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele em tudo isso. Nós vamos orar mais uma vez. Depois da oração, aqueles que quiserem, podem fazer perguntas, contribuições, ou aqueles que precisarem ir embora também, fiquem à vontade. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, quando nós lemos a Tua palavra, em mais uma das cartas às igrejas do Apocalipse, em primeiro lugar, nós te damos graças por tão grande amor que o Senhor tem pela igreja. Apesar de ser uma igreja tão imperfeita, como somos humanos, o Senhor declara que nos ama em Cristo, porque custou muito alto para o Senhor, custou a vida do Teu Filho, o sangue do próprio Filho do Senhor, que morreu no nosso lugar, para fazer a gente entender que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, que nós estamos em uma aliança contigo, nós somos casados com o Senhor. E nós temos o Teu Santo Espírito habitando em nós. E por isso nós pedimos perdão. Perdão por nem sempre agradarmos ao Senhor. Nem sempre vivemos em santidade como deveríamos. Nem sempre sermos agradecidos ao Senhor. Ou nem sempre estarmos atentos, sensíveis à voz do Espírito em nossa vida. Nós estamos às vezes tão preocupados com as coisas do dia a dia. Preocupados com os nossos problemas, nossos afazeres. E esquecemos a autoridade que o Senhor nos dá de transformar esse mundo por meio do Evangelho. Ó Deus, nós pedimos Tua bênção para que o Senhor desperte ao nosso coração. Porque se o Senhor com Teu Espírito não despertar, não inclinar a nossa vida para uma vida mais íntima, mais obediente, e que cumpra, que obedeça a Tua palavra, nós sabemos que vamos falhar. Nós não podemos ter forças em nós mesmos, nós precisamos da Tua graça, da ação do Teu Espírito operando, agindo em nós. E todas aquelas promessas de vida abundante que temos em Cristo, que o Senhor nos ajude a sermos cheios, repletos de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor iria derramar torrentes sobre a terra seca. E nós nos achamos aqui completamente secos, carentes da Tua graça, carentes da água da vida. Ó Deus, ajuda-nos a termos mais vida contigo, a abandonarmos as nossas vontades, o nosso egoísmo e a vivermos apenas a vontade do Senhor. Pedimos Tua bênção, pedimos perdão, pedimos, ó Deus, forças e a ação do Teu Espírito, usando a Tua palavra para nos encorajar, para nos exortar e para dar certeza de que o Senhor nos deu uma missão de ir em todo lugar e por onde irmos, pregarmos o Evangelho, pregarmos as boas novas. E quando o Teu Filho nos deu essa missão, Ele também disse que todo poder e autoridade pertence a Ele. Por isso nós estamos aqui na Tua presença, pela mediação do Teu Filho, para que o Senhor, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito, venha avivar a Tua obra no nosso meio. Venha quebrar a nossa vida, quebrantar a gente, fazer a gente viver a santidade que o Senhor exige de nós.
e possamos testemunhar e brilhar a luz de Cristo da forma como o Senhor deseja. Fica conosco e nos ajude. Nós pedimos tudo agradecidos e humildes, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.